Tem uma frase que eu gosto muito de usar, e eu acho que tem que ser um lembrete para nós, para tudo aquilo que a gente faz ou pensa no que tange a nossa relação com Deus. Até preguei sobre isso esses dias, sobre que não tem nenhum problema você ser gente. Não tem nenhum problema você ser pessoa. Errado é a gente tentar se parecer Deus diante das pessoas. Se parecer perfeito diante das pessoas. Errado é isso. Enquanto a gente muitas vezes procura heróis, pessoas para admirar, muitas vezes Deus só está procurando humanos. Enquanto a gente está procurando pessoas fora da curva, Deus só está procurando homens apenas. Simples. Nós fizemos o fato de sermos homens um problema. Eu vou falar hoje com vocês de um dos personagens mais injustiçados da Bíblia. Um homem que de verdade carrega uma fama que não merecia. Até hoje. Ele foi injustiçado porque ele ousou não ser hipócrita. Ele ousou não ser mentiroso. E ele ousou ser sincero. Parece que ser sincero virou um problema. Parece que a hipocrisia e a mentira é o que nos mantém bem. E a sinceridade nos afasta. E esse homem, ele é injustiçado até hoje pelo fato de dizer o que ele sentia. Quero falar de Tomé. A gente ouve muito falar sobre Tomé, não é verdade? E a maioria dos sermões que eu escuto são pessoas dizendo que Tomé era o quê? Incrédulo. Alguns dizem, você é como Tomé. Você só acredita vendo. Outras vezes nós falamos, eu sou como Tomé. Eu só acredito vendo. A gente vê que Tomé é símbolo de incredulidade, insegurança. Tomé é símbolo de pessoas teimosas. Eu conheço muitos Lucas, conheço muitos Joãos, conheço muitos Mateus, Pedros, mas conheço pouquíssimos Tomés. Pouquíssimas pessoas se chamam Tomé. Tem. Mas comparado aos Joãos, os Lucas, os Mateus, os Pedros, os Tomés, uma minoria. Porque o nome Tomé remete a piadinhas. O nome Tomé remete a galhofas. Engraçado, Pedro negou Jesus. Pedro era um precipitado e o nome de Pedro não é remetido a palhaçadas, a piadinhas, mas o nome de Tomé é. Alguém já ouviu alguém brincando com o nome Tomé? Sim ou não? Mas quem foi Tomé? Será que Tomé realmente foi um incrédulo? Bom, você sabe que Tomé foi um dos 12 que Jesus chamou. Tomé foi um dos apóstolos escolhidos para plantar a igreja num momento muito complexo, que é o início do cristianismo, para uma nação inteira e um país inteiro que estava perdido, que são os judeus, dentro de uma religião muito severa, muito ritualista, preconceituosa. E ali Jesus monta um esquadrão de 12, sendo que um deles se suicida, que é Judas, muito turbulento, e Tomé faz parte desse time. Mas será que Tomé é realmente um incrédulo? Será que Tomé realmente é esse camarada que precisa receber? E eu queria colocar Tomé num júri hoje. Que nós vamos ver alguns textos e Deus vai falar com a gente aqui nesta manhã. O primeiro deles, eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 4. João 14, 4. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 4. Deixe sua Bíblia aberta em João, nós vamos sempre usar o mesmo livro.
João 14:4 diz assim: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Antes, vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor, a gente está às vésperas do maior evento do ano. Nós não nos iludimos em saber que vai ser uma semana tranquila. Não vai ser. Vai ter pancadaria, sangue, porque é assim que tem que ser. Tolo é aquele que espera a moleza diante do crescimento e da promessa de avivamento. Será uma semana pesada, uma semana de embates, uma semana de desafios, e a gente não está nem aí, nós vamos para cima mesmo. E eu sei que com a tua palavra, Senhor, o diabo não me engana. Com a tua palavra, Satanás não tira de mim a esperança. E a única coisa que nós te pedimos é: fala conosco, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Esse texto que lemos em João 14, Jesus está muito perto da sua crucificação, e ele começa a conversar com os discípulos a respeito da sua ascensão, de que ele vai para o céu, e ele fala numa linguagem espiritual e numa linguagem diferente. Ele fala de um caminho, ele fala que ele vai para um lugar, enfim, mas ele não dá muitos detalhes, sabe, irmãos? E a pergunta de Tomé é muito simples. No meio dos 12 discípulos, talvez ninguém entendeu. Talvez ninguém entendeu o que Jesus estava dizendo. Mas Tomé levanta a mão e fala para ele, sem nenhum tipo de constrangimento: Jesus, eu não entendi. Para onde o Senhor vai? Para onde o Senhor vai? Eu não entendi. Tem algumas vezes que parece que perguntar é um crime. Parece que não ter respostas é um problema. Parece que o fato de dizer, olha, eu não sei. Tem pessoas que têm vergonha de falar, eu não conheço a Bíblia, e ficam dando informações erradas para os outros. Tem pessoas que têm vergonha de simplesmente, na hora de achar um livro na Bíblia, não sabe para onde fica, coloca a mão em cima. Parece que não saber é uma vergonha. Parece que não dominar tudo. A gente tem que estar sempre no topo da cadeia alimentar. E eu repito, Deus não está procurando heróis, Deus está procurando homens. E Jesus ensinou algo e Tomé não entendeu, ele não entendeu. E ele levanta a mão e fala: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E aí, graças a essa pergunta, diante de uma explanação, talvez os outros discípulos dando risada, dizendo: Tomé é um tolo. Nossa, Tomé, você não entendeu isso, Tomé? Mas ele se recusou a ouvir Jesus contar algo importante, e ele simplesmente fazer cara de paisagem, como se tivesse entendido, e não entendeu. E graças a essa pergunta, Jesus ensina um processo lindo. Jesus olha para ele: você quer saber o caminho? E aí Jesus ensina um segredo que a gente usa para a nossa vida hoje, graças à pergunta de Tomé. Quem arrancou de Jesus esse processo foi Tomé. Tomé pergunta, e Jesus fala: você quer entender? E Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Graças à dúvida de Tomé, Jesus ensinou para nós que a vida não é instantânea, a vida é um processo. Graças à pergunta de Tomé, Jesus tirou de nós esse romance de que um culto muda a nossa vida, de que um culto nos tira do cigarro, de que um culto muda a nossa natureza. Não, Jesus está dizendo que a vida é a ponta do processo. Toda a vida cristã começa num caminho. Eu ando num caminho, nesse caminho só tem caminho. Eu ando nesse caminho, por quanto tempo? Não sei. Por quantos dias? Não sei. Por quantos anos? Não sei, mas há um caminho. A vida cristã não começa com a vida, a vida cristã começa com caminho. E eu ando nesse caminho, eu persisto nesse caminho, e nada acontece. Eu ainda não tenho vida nesse caminho, eu simplesmente ando nesse caminho. Eu ando no caminho, ando no caminho, ando no caminho, e em algum momento no caminho eu vou encontrar o quê? A verdade. Não sei quando, mas se eu estiver no caminho, em algum momento da minha vida, em alguma fase importante, eu vou encontrar a verdade, e essa verdade vai me libertar, e depois que essa verdade me libertar, finalmente eu encontrarei o que todo mundo quer: vida. Graças à pergunta de Tomé, graças a uma dúvida, a não ter vergonha de dizer: eu não entendi. Eu não entendi, o Senhor está dizendo que vai, e eu não entendi. Graças a essa pergunta, Tomé extraiu de Jesus um mapa para a vida cristã: caminho, verdade e vida. Porque simplesmente não é um crime você fazer uma pergunta, não é um crime você falar que não entendeu. Será que a gente segue os caminhos de Tomé com relação àquilo que a gente não entende?
Você acha que metal nobre se encontra na superfície? Todo metal nobre está nas profundezas. O melhor da vida cristã não está na superfície, está nas profundezas. Ninguém chuta ouro na rua. Ouro estão nas profundezas. O melhor de Deus tem que cavar. O melhor de Deus tem que se interessar. O melhor de Deus tem que superar a incredulidade. Eu não entendi. Mas enquanto nós quisermos ser heróis, imbatíveis aos olhos dos homens, enquanto simplesmente falar, irmão, se todos os ateus, ao invés de ficarem tendo orgulho da sua incredulidade, se todos os ateus dobrassem o joelho e contassem para Deus, dizendo claramente, Senhor, eu não consigo acreditar que o Senhor existe. Eu tenho certeza que o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, tocaria no coração de todos os ateus, e todas as suas dúvidas seriam respondidas. Quando Tomé pergunta, eu não sei para onde o Senhor vai, Jesus não dá uma bronca, Jesus não chama ele de burro, Jesus não chama ele de ignorante, Jesus explica. Cave. Esse é um incrédulo. O homem que teve coragem de perguntar quando ele não entendeu. Quer ver outro exemplo da vida de Tomé? No mesmo livro de João, capítulo 11, versículo 7 e 8. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Estes disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Versículo 16. Então, quem? Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. É o incrédulo. É o homem que só acredita vendo. Você sabe que por pregar a verdade, Jesus foi odiado. Os escribas, os fariseus, os doutores da lei queriam matar Jesus. Ele é obrigado, porque ele curou um cego de nascença, porque ele disse que era igual a Deus, porque ele disse que era Deus, ele foi odiado. Chamaram ele de herege, de profanador do templo, chamaram ele de tudo que você puder imaginar. E Jesus é obrigado, para não antecipar a sua morte, que estavam tramando matar ele. Para não antecipar sua morte, Jesus é obrigado a sair de Jerusalém. Porque estavam tramando em apedrejá-lo. E a morte de Jesus predita no profeta Isaías não era morte de apedrejamento, era morte de cruz. E ele tem que obrigatoriamente sair de Jerusalém para não ser morto antes da hora. E iriam matá-lo, ele tem que sair. E aí ele vai ficar com João Batista, vai andar pelos desertos. Existem vários milagres de Jesus nos desertos. Ele tem parte do ministério dele fora de Jerusalém, andando em lugares que ninguém nunca foi. Só que acontece algo, lá em Betânia, um grande amigo de Jesus fica doente, o Lázaro, você conhece. Lázaro fica doente, e para Jesus visitar Lázaro, ele tem que ir para a Judéia, e para ir para a Judéia, ele vai encontrar quem? Ele vai encontrar quem quer matá-lo, ele vai encontrar os fariseus, ele vai encontrar os escribas. E agora há um conflito, porque os discípulos olham para ele e falam, mestre, nós acabamos de sair de lá, você sabe que eles querem nos matar, querem nos apedrejar, não dá para ir. Não dá para voltar, o negócio está feio, a gente está sendo odiado, nossa cabeça está prêmio. Naquela época a religião mandava. Estava sobre o Império Romano, mas quem mandavam eram os sacerdotes. Eles tinham muita influência política, militar. Mandavam prender, tanto que quem condenou Jesus não foi Roma. Quem condenou Jesus foram os sacerdotes, os judeus. E aí os apóstolos ficam preocupados, porque a cabeça deles está prêmio. Só que quem se levanta para dar uma solução? Tomé se levanta, Jesus não reluta, e Tomé se levanta e diz, vamos com ele. Eu prefiro estar com ele e morrer. Sabe o que é lindo, irmãos? Ninguém lembra disso. Toma muito cuidado quando você fizer das pessoas de fonte, porque você pode fazer 1000 coisas por elas. O teu primeiro erro é o que elas vão lembrar. Ninguém lembra que Tomé foi o único dos 12 a se levantar bravamente e falar, vamos com Jesus. Só lembramos do último episódio, que eu vou contar daqui a pouco, quando ele não consegue acreditar que Jesus ressuscitou e diz, só vou acreditar se eu tocar. Ninguém lembra que ele perguntou quando ninguém teve coragem. Ninguém lembra que Tomé foi o único dos apóstolos que se levanta bravamente dizendo, eu vou encarar as pedras se for necessário. Só lembram que ele teve dificuldade em crer num episódio. É por isso que você tem que tomar muito cuidado quem é a fonte da sua vida. Não faça da tua fonte tua mulher, teu filho, teu pai, tua mãe, porque as pessoas elas não vão lembrar do que você faz.
Basta um erro seu, basta um deslize seu, basta uma pisada na bola que vai apagar exatamente tudo aquilo que você fez. Você pode falar 1000 sim, o primeiro não que você falar é o que vão lembrar. Você pode ajudar de todas as formas. E aí você fala, nossa pastor, que surpreendente. Surpreendente nada, é porque nós não conhecemos a Bíblia. O profeta Jeremias diz claramente, maldito é o homem que confia no homem, mas feliz é o homem que faz do Senhor a sua força. Tomé é o exemplo. Ninguém remete o nome de Tomé a um homem que encarou pedradas. Sempre remetemos Tomé ao seu erro. Que profunda convicção ele tinha, meu Deus do céu. Que amor, que ousadia. Esse era Tomé. Estava disposto a ser apedrejado por uma causa. O incrédulo disposto a morrer por algo. Será que a gente tem a convicção de Tomé? Será que a gente consegue enfrentar as pedradas da vida por Jesus? Que homem admirável. Que homem diferente. Que homem nobre. Quer ver mais um episódio do covarde, do incrédulo? Em João capítulo 20, versículo 19. Se aproxima o texto famoso de Tomé, mas aqui ainda não. Jesus morreu, e agora que Jesus está morto, a bola da vez são os discípulos, porque os judeus querem acabar com essa praga chamada cristianismo. Mataram Jesus, agora vamos matar o segundo escalão. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por meio dos judeus, Jesus, aonde que eles estavam reunidos? De que forma eles estavam reunidos? Qual é o primeiro dia da semana? Domingo, foi no dia da ressurreição. No dia da ressurreição, onde que eles estavam? Trancados dentro dos porões. Por que eles estavam trancados? Medo. Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Próximo. Versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. Judas já tinha se suicidado. Estavam lá, eram para estar lá os 11. Mas só tinham 10. O único que não estava trancado no domingo de manhã era Tomé. Meu Deus do céu, o único. O discípulo a quem Jesus amava, João, o Pedrão, o Tiago, Bartolomeu, todos eles trancados em porões. E o único que não estava no porão, quem era? Era o Tomé. Era ele. Será que é porque ele não tinha medo? Será que é porque ele não tinha vergonha de dizer que era um seguidor de Jesus? Será que é porque ele abraçou a causa de dizer, eu vou assumir as consequências? Se ele acabou de dizer para todo mundo que não tinha problema tomar pedrada, por que vou ficar trancado no porão de algum lugar, com portas fechadas? Será que, por que ele é o único? Por quê? Tomé o corajoso. Todos trancados de medo, com medo de serem crucificados, e ele não estava lá, ele não estava trancado. Por quê? Porque não tinha medo. Porque Tomé era um adorador. Só que eu vou te dizer uma coisa, todo adorador falha, todo adorador pisa na bola, todo adorador derrapa. Ele derrapou agora. Agora ele derrapou. Dessas 4 citações de Tomé, ele foi perfeito em 3. Mas na última ele derrapou. Na última, ele não estava nesse dia. Jesus apareceu. Contaram para ele, olha Tomé, você não sabe o que aconteceu, o nosso Jesus apareceu. E ele não consegue acreditar. Ele olha para os 11, para os 10, perdão, e diz, olha, legal o que vocês estão me dizendo, bacana, mas se eu não tocar na ferida dele, eu me recuso a acreditar no que vocês estão falando. Eu me recuso a
a dizer que ele ressuscitou pela boca de vocês. Ele pisou na bola, porque Jesus já tinha dito que ia ressuscitar. Ele poderia ter acreditado, mas ninguém é igual a ninguém. Ninguém crê como todo mundo crê. Ninguém crê. Quem odeia a pergunta é a religião. Quem odeia a pergunta, a dúvida, é o homem. Deus não tem problema com o nosso pecado. Deus não tem problema com as nossas dúvidas. Não tem. Uma semana depois, em João capítulo 20, versículo 27. Jesus só tinha 40 dias entre a ressurreição e em Pentecoste. Ele só tinha 40 dias para estabelecer tudo, mas ele voltou no mesmo lugar para dizer isso aqui para aquele camarada que não conseguiu crer. Você precisa disso, Tomé? Então coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque do meu lado. Pare de duvidar e creia. E agora Tomé vai dizer uma das frases mais lindas. Porque durante 3 anos e meio Jesus foi o seu Senhor. Jesus foi o chefe da caminhada. Jesus foi o chefe da caravana. Durante 3 anos e meio Jesus foi o condutor. Mas agora pela primeira vez, depois de tocar nas feridas, Tomé pronuncia essa expressão. Ele toca, e você sabe que o tato é o sentido da sensibilidade. É no tato que a gente tem o calor, é no tato que a gente sabe a textura, a aspereza, é no tato que a gente sabe os detalhes, é no tato que a gente sabe tudo que tem. Mas na hora que ele toca em Jesus, ele sente o calor, ele sente a tonalidade da pele, ele sente a textura da pele. Ele vai dizer, Senhor meu. Isso era normal. Ele chamou Jesus de Senhor várias vezes. Mas pela primeira vez, ele diz, Senhor meu e Deus meu. Não é só apenas o meu líder, não é apenas o meu chefe, é o meu Deus. É o próprio Deus diante de mim. Só porque ele teve coragem de crer e dizer que não acreditava. Você tem coragem de falar para Deus quando você não acredita? Não é errado, não. Não é um crime não saber. Sabe o que eu acho lindo? É que Jesus não bate nele. Jesus não desiste dele. Jesus não fala que ele é um lixo. Jesus vai lá e fala, você precisa disso para crer? Você precisa tocar em mim? Então toca aqui, meu. Põe a mão aqui. Eu esperava que você cresce um pouquinho mais, mas se você não crê, toca aqui, toca, coloque a mão. Priscila, eu quero que você esteja bem. Você já tinha todos os indícios do mundo para crer que eu vou te ajudar. Você ainda está com medo? Fala comigo, meu Deus do céu. Eu já te prometi várias vezes que eu vou restaurar a tua vida. Eu já te prometi várias vezes que eu vou restaurar teu casamento, que eu vou restaurar a tua vida emocional. E eu sei que tem dias que você balança. Não faz cara de paisagem não. Chega em mim e fala, ó, eu não consigo crer. Porque ele não está procurando heróis, ele está procurando homens. E Tomé é a personalidade humana. Ele oscilou. Ele teve muita coragem para enfrentar as pedras. Ele teve muita coragem para perguntar sobre um caminho. Num dia que ninguém teve coragem, ele teve muita coragem para não se esconder no porão, junto com os 11, com os 10. Mas chegou uma hora que ele pisou na bola, meu Deus do céu. Ele não conseguiu. Ele não teve maturidade. Ele não conseguiu crer. E aqui até entendo um pouco ele. Porque muitos querem entender a Deus pela boca dos outros, querem amar a Deus pelo discurso dos outros, e ele diz, é como se ele dissesse, eu me nego a ter uma experiência com Jesus, com você me contando como é. Eu me nego a crer que ele está vivo pela tua boca, eu quero ver. E eu acho isso lindo, porque é muito bom a gente vir para a igreja por conta do ânimo dos outros. É muito bom a gente vir para a igreja porque Jesus está fazendo algo na vida dos outros. Mas o que me mantém inabalável na presença de Deus é o que Ele faz na minha vida. É quando eu ponho a mão nele e eu sinto o calor da pele dele. Eu sinto a textura dele. Eu digo, olha, ninguém me contou não, eu vi. Muitos não conseguem permanecer na casa de Deus porque a descrição de Jesus é o que os outros dizem. Jesus é bom porque me contaram, Jesus é lindo porque me contaram, Jesus transforma porque me contaram, e minha vida sempre está na porcaria de sempre, porque eu nunca tenho curiosidade de nada, mas nada que é precioso está na superfície.
Eu aprendo com Tomé que não é pecado investigar, não é pecado interrogar, não é pecado dizer não entendi. Eu aprendo com Tomé que um verdadeiro seguidor de Jesus enfrenta pedras. Eu aprendo com Tomé que um verdadeiro seguidor de Jesus não tem medo de consequências. Eu aprendo com Tomé que um verdadeiro seguidor de Jesus não se preocupa em colocar homens como fonte, porque as pessoas nunca saberão a motivação do seu coração, e elas sempre vão guardar o lixo ao invés do ouro. Você pode ser muito bom em muitas vezes, mas sempre o que vai marcar serão os tropeços, e nada vai mudar isso. Tomé é o homem que não creu, ninguém lembra de mais nada sobre ele, mas eu aprendo que esse homem teve uma vida diferente, porque ele aprendeu a perguntar. Eu aprendo que Tomé é um adorador sincero. Ele preferiu dizer que não acreditava do que fazer média para os outros apóstolos. Ele preferiu dizer, eu não consigo acreditar assim, do que ficar lá fazendo cara de paisagem, sorrindo para todo mundo e dentro da alma dele incrédulo. Tomé, ele é ridicularizado até hoje, porque ele teve a ousadia de não ser hipócrita e mentiroso. Ele apenas conseguiu dizer para Deus a sinceridade que estava no coração dele. E a sua morte? Ninguém lembra. Tomé foi um dos discípulos que amou Jesus até a morte. Exceto Judas. Todos amaram Jesus até a morte. Alguns não precisaram tocar, outros precisavam, mas todos amaram até a morte. Mateus, ele foi morto à espada na África, na Etiópia. Marcos foi arrastado vivo por uma carruagem no Egito, em Alexandria, e foi arrastado até morrer, esfolado vivo. Lucas, ele foi enforcado numa oliveira na Grécia. Tiago, o dos três, ele foi degolado em Jerusalém. Tiago, o menor, ele foi lançado no pináculo do templo abaixo, foi jogado. Filipe, ele foi enforcado em Frígia. Bartolomeu foi esfolado vivo por ordem de um rei bárbaro. Foi capturado e teve sua pele arrancada com faca. E não negou Jesus. André foi crucificado na Cilícia. Pedro, você sabe, o mais famoso de todos, foi crucificado em Roma de cabeça para baixo. Paulo não foi um dos discípulos dos 12, mas foi um grande discípulo de Jesus. Paulo foi degolado em Roma. Judas se enforcou. E João, de todos os discípulos, foi o único que teve morte natural, mas ainda assim foi jogado num caldeirão de óleo quente e sobreviveu. Morreu de forma natural, mas ainda assim teve momentos de extrema dor. Queimar um dedo já é um negócio. Ser jogado vivo num caldeirão de óleo quente e não morrer, talvez melhor seria morrer, né? E não morrer. Porque você acha que teve cuidado depois disso? E falta Tomé. Tomé foi um desbravador. De todos os apóstolos foi o que mais percorreu o continente asiático. E ele foi morto em Calamina, na Índia, por amor a Jesus Cristo. Eu quero que a minha vida seja igual a de Tomé. A fama que ele carrega não é o que ele é de verdade, ou foi de verdade. Quando você não souber, quando você não conseguir, não é um crime perguntar. Não é um crime você falar, não entendi. Senhor, estou indo para a igreja e não estou entendendo nada. Não é errado você falar para Deus, ó, na hora do louvor, Senhor, eu tenho sono. Na hora da palavra eu tenho vontade de ir embora. Errado é a gente fazer cara de herói. E por dentro a gente está morrendo. Tomé é o exemplo de que Jesus tem paciência com a gente. Ele ama a gente. E mesmo quando as pessoas só vão lembrar das nossas quedas, Jesus volta uma semana depois, no mesmo lugar, só para te reencontrar.
e dizer: você precisa disso? Tá tudo bem, eu te dou o que você precisa para superar as suas incredulidades. Jesus não vai desistir de você. Não vai desistir das suas dores, das suas angústias. Ele não vai. Eu acho lindo, porque Ele é o nosso Deus. Que a nossa vida seja semelhante à de Tomé. Pergunte, enfrente as pedras, adore de forma sincera, e pergunte mais uma vez quando você não entender. Curva a sua cabeça.